Olá, tudo bem? O assunto de hoje é a diferença entre a assessoria completa e a assessoria final, também chamado de cerimonial do dia. A grande diferença entre um pacote e outro é que você precisa entender qual é a tua real necessidade. Veja, quando você contrata uma assessoria completa, você está querendo dizer que você não tem tempo para organizar o teu casamento. 2. Você precisa de alguém para te ajudar em todas as fases do processo. 3. Você precisa de alguém, principalmente um profissional, que trabalhe com você a questão da tua verba, para que você não estoure. E esse é um ponto muito importante que eu tenho falado muitas vezes a respeito disso. 4. Você está dizendo que você precisa de um profissional que te ajude a dar todos os passos na organização do teu casamento. Uma assessoria completa engloba todas as contratações de todos os fornecedores, de todos os níveis, para que no dia do teu casamento tudo esteja conforme você sonhou. Mas é necessário que esse profissional tenha todas as informações necessárias, te conheça profundamente para te indicar os melhores fornecedores dentro daquilo que você e o teu noivo está sonhando. Então, quando você for fazer uma cotação ou pensar numa assessoria completa, você precisa primeiramente avaliar se essa é de fato a tua necessidade. Se você precisa de fato de alguém que te acompanhe durante toda a construção, planejamento e organização do seu casamento. Eu sempre recomendo às minhas noivas que, antes delas darem o ok para mim nos pacotes que eu trabalho, que elas avaliem a sua real necessidade. Há, por exemplo, noivas que já têm muitos fornecedores contratados, como, por exemplo, o local, que já vem com buffet, já vem com decoração, exemplos, né? Não necessariamente necessitam de uma assessoria completa. Então, o que eu quero dizer é que você precisa olhar para a tua real necessidade para que você invista o valor correto na contratação correta do serviço correto para você. Não necessariamente você precisa contratar uma assessoria completa. Talvez os profissionais que você esteja contatando tenham outros pacotes que se adequam à tua realidade, à tua necessidade. E principalmente, há uma forma também de você poder organizar o seu próprio casamento, fazer tudo por conta própria e precisar contratar alguém apenas para te assessorar no dia do teu casamento. E aí nós entramos com a assessoria final e o cerimonial do dia. O mercado de casamento não tem aceitado muito mais o termo cerimonial do dia. Afinal de contas, nós profissionais não trabalhamos somente no dia do teu casamento. Mesmo que você contrate alguém apenas para te ajudar a organizar o dia do teu casamento, é necessário que este profissional tenha te acompanhado pelo menos um pouco do processo de organização do seu casamento. Então, nós temos dito que essa função de cerimonial do dia passa a ser assessoria final. O que é uma assessoria final? Qual é a grande diferença de você contratar uma assessoria final? Esse profissional contratado para ser o seu cerimonialista e não teu assessor vai trabalhar com você com pelo menos 30 dias antes do grande dia do teu casamento. Ele é responsável por pegar todos os contratos, avaliar tudo que você contratou, afinal de contas ele não te assessorou. Ele precisa entender, então, tudo aquilo que está envolvido na construção e no planejamento do seu casamento, olhar esses contratos, avaliar se está faltando alguma coisa e aí sim passar a ser corresponsável por tudo aquilo que você e seu noivo contrataram. Mas, independente do pacote que você pensar em contratar, assessoria completa ou cerimonial do dia, o importante é que você tenha alguém lá para o dia do teu casamento ajudando a organizar toda a montagem, todo o cortejo, toda a festa, tudo que vai acontecer no grande dia do teu casamento, você precisa de um profissional. Eu, inclusive, tenho um conteúdo que eu lancei que é como você faz para
planejar e organizar o seu próprio casamento sem precisar contratar a assessoria completa, ou seja, sendo você mesmo a tua assessora, mas precisando contratar alguém para o dia do teu casamento. Se você tiver interesse em conhecer esse conteúdo, eu te convido a responder aqui, se cadastrar, que eu vou te enviar mais informações a respeito disso. Nós sabemos que há uma grande diferença entre a assessoria completa e o cerimonial do dia. Tudo que envolve os serviços de um pacote e tudo que envolve os serviços de outro pacote. E, obviamente, quanto mais serviços tiver num pacote, o preço mais elevado será. Então, você precisa avaliar tudo isso. O quanto você pode despender de dinheiro para contratar uma assessoria completa ou se você quer fazer por conta própria e contratar o cerimonial do dia. Então, eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo quais são as grandes diferenças. O assessor é aquele que te acompanha durante todo o processo de construção e planejamento do teu casamento. O cerimonial do dia, ou também chamado como assessoria final, é aquele que te acompanha a partir dos 30 dias aproximadamente do teu casamento, organizando o final do teu planejamento, mas em todos os pacotes existe sempre alguém para te acompanhar no dia do teu casamento. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha entendido qual a diferença entre um pacote e outro. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me procure que eu terei o maior prazer em te ajudar. Um abraço.